Capítulo 26. Retornando aos Estados Unidos. A viagem. Marco Polo e Sofia estavam dentro de uma aeronave, voando para Los Angeles. Ele continuava com os olhos inchados e roxos, o ombro traumatizado e contido. Não tinha uma aparência bela de se ver. Sofia, embora estivesse enfaixada devido ao trauma em sua costela, estava com o rosto preservado. Tinha apenas um corte nos lábios. Refletia durante a viagem sobre os códigos que desvendaram. De repente, pegando nas mãos dele, ela disse: "Curvo-me diante de seres humanos iluminados e pacificadores, como Confúcio, Siddhartha, Gautama, o Buda, Sócrates, Moisés, Agostinho, Madre Teresa. Mas o gerenciamento da emoção proposto por Jesus não tem precedente histórico. Será que os códigos da felicidade e da prevenção de transtornos emocionais estarão no sistema educacional mundial, independentemente de os países serem cristãos ou não? Não sei, só sei que há duas maneiras de se fazer uma fogueira, com madeira seca e com as sementes. Plante sementes que terá uma floresta e nunca lhe faltará madeira para se aquecer. Que bonito, nós temos plantado sementes. E por falar em beleza, você está lindo, Marco Polo." "Você acha mesmo?" indagou, dando risadas dos seus traumas físicos. Em seguida, Sofia fez um tremendo esforço para lhe dar um beijo nos lábios. Sentiu dores. Diante de seu desconforto físico, questionou. Oscar nos animou. Fez-nos praticar algumas lições do último código, mas ele representa uma ferramenta quase que incompreensível para nós humanos. Exige um desprendimento sem precedente do ego, um desapego inimaginável. Nas perdas nós choramos, nos desesperamos e irrigamos nossa ansiedade. Mas certamente Jesus não queria heroísmo, pois ele se comportava como filho do homem, ensinando a seres humanos, não como filho de Deus. De fato, ele nunca quis fabricar super-heróis, por isso usou até mesmo suas lágrimas para transmitir lições inesquecíveis. Quando, horas antes de ser preso no jardim, o Getsemane, teve a ousadia de dizer que estava profundamente triste. Foi transparente ao máximo, declarou sua dor sem medo diante de seus alunos, enquanto os pais sempre se escondem atrás de sua autoridade e os professores atrás da matéria. Usando a própria biografia, Jesus ensinou que um ser humano maduro cresce diante da dor. Sofia ficava impressionada com as suas conclusões. Tem razão, Marco Polo. Jesus não queria formar seres humanos artificiais. Ele ensinava que não há invernos que durem para sempre, nem crises que se eternizem. Mas uma vez demonstrou que ser maduro exige habilidade para se reinventar no caos e paciência para escrever os capítulos mais nobres de nossas vidas nos nossos dias mais tristes. De repente, ouviram alguns aplausos. Olharam assustados ao redor e viram a comissária de bordo e alguns passageiros ouvindo o que estavam debatendo. Não conseguiram passar despercebidos. Estavam na classe econômica. Como o espaço do corredor da aeronave era pequeno, os que estavam nas poltronas um pouco mais distante esticavam o pescoço para se deleitar com o que estavam falando. Na era das mensagens rápidas e superficiais das redes sociais, o diálogo desse intrigante casal de psiquiatras nutria mentes sedentas. Nesse momento, um pai emocionado, o Sr. Bill Clinton, que estava de pé, interrompeu a fala dos dois. Era um mega empresário. Saiu da primeira classe e os procurou, pois havia visto o casal na fila de embarque. Observando o diálogo inteligente que se instalou dentro da aeronave, não se conteve. Algo o asfixiava, furtava seu ar e o deprimia muitíssimo. Com os lábios tremendo, comentou: "Eu sou um dos listados pela revista Forbes, Dr. Marco Polo. Estava em sua conferência há mais de uma semana. Não consegui me abrir naquele dia, mas vendo o senhor todo machucado, todo ferido, falar sobre o prazer, sobre esses códigos de gestão da emoção, estou fascinado. Permita-me falar sobre a minha dor." Começou a lacrimejar e com a voz embargada continuou:
Matley, meu único filho, extrovertido, alegre, sociável, um garoto incrível, fez uma pausa para enxugar os olhos. Estava namorando, mas a namorada rompeu com ele. Então ele ligou para ela, insistiu que ela viesse ao nosso apartamento. Morávamos na cobertura. Quando ela se aproximou do prédio, ele estava na sacada e... Ah, meu Deus! Meu Matley desistiu de viver. Ele pulou. Por que meu Matley fez isso comigo? Disse soluçando. Depois dessa dramática descrição, aquele bilionário comentou profundamente comovido. Daria todo o meu dinheiro em troca de tê-lo de volta. Tenho uma cadeia de lojas com mais de 40.000 funcionários. Mas eu renunciaria a tudo que tenho. Seria um empregado na loja mais simples do mundo, um carregador de caixas, um faxineiro, para ter meu Matley de volta. A morte é cruel, não nos dá uma segunda chance. Todos verteram lágrimas diante da dor daquele homem. Ele não era mais um dos homens mais ricos do mundo, pois se considerava um dos mais pobres da humanidade. Perdera o que era relevante, ficou o resto. Era um bom homem, um pai que amava profundamente seu filho. Marco Polo não interveio de imediato. Permitiu que ele falasse sem medo da sua inenarrável dor. Depois desse desabafo, tomou a palavra e comentou de forma emocionada. Senhor Bill Clinton, em primeiro lugar, Matley não quis matar a vida, mas sim sua dor. Nenhuma pessoa que pensa cometer ou comete um ato suicida quer de fato morrer. Na realidade, tem sede e fome de viver. Ele estava encarcerado por uma janela traumática, o que impediu seu eu de fazer escolhas, de abrir milhares de outras janelas para dar respostas inteligentes à situação estressante. Aquele homem havia tido muitas explicações sobre o suicídio, mas nenhuma delas a convencera. Pela primeira vez teve uma resposta que o aliviou, ainda que pouco. Entendeu que seu filho não o abandonara, que não tinha consciência plena do que estava fazendo, mas a dor da perda ainda o sequestrava. Foi então que Marco Polo discorreu sobre o mais incrível dos códigos do Mestre dos Mestres, o 8º, e o fez de forma iluminadora e revolucionária. Em segundo lugar, Sr. Bill Clinton, cobrar-se pelo que deveria ter feito por ele, punir-se sobre seus erros ou deprimir-se pela ausência de seu filho são as piores formas de honrá-lo. Faz um ano que esse episódio aconteceu. Eu me puno e me deprimo todos os dias. Fui para Jerusalém para arejar minha mente, mas não consegui. O que fazer, Dr. Marco Polo? Não aceito a morte dele. Não sei como honrar meu menino. Perdas trágicas jamais podem ser superadas com depressão ou autopunição. Declare dentro de si: por amor a você não vou me deprimir, nem me cobrar, nem procurar mil porquês, mas aplaudi-lo todos os dias, celebrando a vida, dando o melhor de mim para fazer os outros felizes. Mude a sua postura diante da perda. Homenageie seu filho sendo mais alegre. Honre-o todos os dias sendo livre, contemplativo, generoso. Caso contrário, eternizamos o luto, não enterramos quem perdemos. Somos injustos com quem amamos. A saudade nunca será resolvida e nem deve, mas o luto tem de ser cessado com o cálice da alegria. O mega empresário, cujo filho havia tirado a própria vida, abriu um sorriso surpreendente, o que não fazia desde a tragédia. Tirou de sua mente um peso insuportável. Os que estavam no avião e perderam parentes caros oxigenaram também sua psique com esse notável código de gestão da emoção. Eu também perdi minha esposa de forma trágica. Agora que estudei o homem mais inteligente e feliz da história, estou aprendendo a honrá-la da forma como ela merece, disse Marco Polo. Depois alertou: está havendo uma epidemia de suicídios na era da indústria do lazer, o que me preocupa muitíssimo. Bill Clinton também ficou preocupadíssimo com esse dado. Além de ter cadeias de lojas, sou investidor da indústria do entretenimento. O que posso fazer para reverter esse quadro? Escolas que só ensinam matérias clássicas,
mas não ensinam habilidades socioemocionais para os jovens serem autores da própria história, não os preparam para a vida e para as intempéries existenciais. Todas as escolas do mundo deveriam ter programas de gestão da emoção para seus alunos. Por amor a meu filho, todos os dias vou treinar ser feliz. Vou fazer um fundo para investir em programas de educação da emoção nas escolas, prometeu o bilionário profundamente sensibilizado. Todos aplaudiram aquele homem. Estava começando a encontrar um tesouro que reis não encontraram, um sentido profundo para sua existência. Depois disso, o avião começou a sofrer algumas turbulências e a comissária de bordo pediu a todos que se sentassem e apertassem os cintos de segurança. Sofia segurou a mão de Marco Polo, cheia de felicidade. Ambos estavam aprendendo a construir esperança nas turbulentas águas da emoção. Horas depois, o avião pousou no aeroporto de Los Angeles. No desembarque, Lucas estava esperando ansioso pelo pai. Havia interrompido sua internação dias antes. Sabia que ele sofrera um acidente, mas quando viu o pai, teve dificuldade de reconhecê-lo. Assustado, bradou: "Pai, é você?" Marco Polo abriu os braços. "Sim, filho, sou eu. Estou mutilado, mas sou eu." Lucas o abraçou com cuidado, pois ele expressou dor durante o contato. "O que aconteceu?" "Uma longa história, meu filho." Em seguida, Lucas abraçou Sofia e lhe deu um beijo no rosto. "Meu pai fala muito de você. Obrigado por cuidar dele." "Pelo jeito não cuidei bem." "Talvez pudesse ser pior," disse o jovem. E foram para casa. No caminho, Marco Polo procurou usar os códigos que ensinara e aprendera. Os dias se passaram e, aos poucos, Marco Polo começou a revelar a sua biografia a seu filho. Suas aventuras, perdas, frustrações, os momentos dramáticos, as lágrimas não choradas. Começou a ensinar através do mais complexo e importante livro, o livro da vida. Pensou que Lucas acharia chato ouvir seu pai falando sobre si, mas o garoto amou as aventuras de seu novo herói. "Que incrível, pai! Queria estar perto de você. Nunca imaginei que você tivesse sofrido tanto, atravessado tantos perigos ao longo da vida, principalmente em Jerusalém. Suas aventuras são mais interessantes do que os filmes de ficção científica, mais surpreendentes que as histórias policiais." "Que bom que você está gostando, Lucas. E você, como está? Que medos o controlam? Que vampiros sangram a sua emoção?" "Você nunca falou desse jeito. Vampiros que me sangram?" "Gostei. A compulsão pela droga me fazia ir contra o que eu amava. Prometia para mim mesmo que seria livre, mas parecia um escravo. Usando seu linguajar, tinha vampiros dentro e fora de mim." "Como assim?" indagou Marco Polo, preocupado. "Fui ameaçado por traficantes. Apontaram uma arma para mim 2 vezes." Marco Polo ficou sem voz. "Quer que eu pare, pai?" Não. Quero conhecer as suas camadas mais profundas, filho." E assim, pai e filho começaram a cruzar seus mundos de forma mais inteligente e profunda. Uma semana depois, aconteceu o grande encontro anual na universidade, em que Marco Polo era chefe do departamento de psiquiatria. Apesar dos ferimentos, sentiu que deveria ir. Sofia e Lucas quiseram acompanhá-lo. Ao dar os primeiros passos no imenso saguão central da universidade, logo foi abordado por algumas alunas que o reconheceram. "Dr. Marco Polo, o senhor aqui? Ficamos sabendo do seu acidente." "Sinto muito. Pensei que ainda estivesse em Israel," disse Priscila, uma das melhores estudantes de medicina da universidade. Ela estava com 2 outras amigas que se alegraram igualmente ao encontrar o ilustre professor. "Estou acompanhando seus interessantes debates pela internet." "Surpreende-me o poder da internet," disse Marco Polo, com o rosto repleto de hematomas, embora o inchaço dos olhos tivesse diminuído. "Estou embasbacada, professor," comentou Sulamita, uma das amigas de Priscila. "Jamais imaginei que a psicologia, a psiquiatria e a sociologia poderiam ser usadas para analisar a mente do homem mais famoso da história.
Ele é muito mais complexo, inteligente. Enfim, não sei me expressar. O carpinteiro de Nazaré, revelado pelas ciências humanas, é muito mais notável do que me ensinaram, afirmou Priscila. Lucas observou as reações dessas estudantes e ficou orgulhoso de seu pai. Eu frequento os cultos de uma religião, professor, afirmou Karine, a outra amiga de Priscila. Mas eu era muito superficial. Com seus debates, Jesus também cresceu muito aos meus olhos. Sociável, extrovertido, super feliz e super inteligente. Meus natais nunca mais serão iguais. Já decidimos em família que no próximo faremos um debate sobre suas ferramentas. Até os líderes da minha igreja o acompanharam. Estão abraçando mais e criticando menos os diferentes. Estão mais inclusivos, afetivos, discorrendo mais sobre proteção da emoção. E Maria, sua mãe? Que mulher era essa? Nunca imaginei que fosse resiliente e ousada. Muito obrigada, professor, comentou Priscila novamente. Marco Polo agradeceu às 3 estudantes. Estou impressionado, papai, como essas jovens amam você, ponderou Lucas. Alguns passos à frente, o psiquiatra foi chamado por uma voz grave. Doutor Marco Polo! Doutor Marco Polo! Eles interromperam a marcha. Quem o chamara era um dos mais respeitados intelectuais da universidade, um idoso professor de direito. Doutor Anderson, que prazer revê-lo, comentou Marco Polo. Parabéns pela iniciativa. O senhor também tem acompanhado os debates? Em alguns momentos fiquei quase sem fôlego. Não imaginava que do alto dos meus 80 anos minha mente se fascinaria com novos conhecimentos. Também fiquei fascinado, professor. Enxerguei minha própria estupidez e ignorância. Jesus continua uma fonte de mistérios. Ele é um poeta dos direitos humanos. Se o mundo acadêmico conhecesse seus códigos para formar mentes livres, haveria menos criminosos e menos presídios. Sem dúvida, afirmou Sofia junto com Marco Polo. 2 pessoas que Marco Polo jamais vira e que estavam trajando terno e gravata vieram em sua direção. Expressando uma raiva incontida, esbravejaram. Louco, quem é você para analisar a mente de Jesus Cristo? Quer ser Deus? Lucas se condoeu do pai, ansioso disse: Quem são esses radicais? Acalme-se, filho. Quem não dá aos outros o direito de o criticarem não é digno de ser um pensador. Em seguida se dirigiu para os que o interpelaram. Não sou Deus, senhores. Pelo contrário, me tornei ainda mais humano quando estudei o ser humano Jesus. Mereceu o acidente que sofreu, herege. Sofia ficou apreensiva. Hereges são vocês, reagiu Lucas indignado. Marco Polo tentou conter a irritabilidade do filho. Pensar não é uma heresia, senhores, mas abortar o pensamento pode sê-lo. Falou delicadamente Marco Polo antes de se dirigir a Sofia e Lucas. Vamos. Sim, vamos, disse Sofia pegando a mão de Lucas. Mas o segundo personagem, a sentenciar Marco Polo, acrescentou: O que não faz um cientista para ter um pouco da fama? Fama? O culto à celebridade para mim, senhor, é um sintoma de uma sociedade emocionalmente infantil, afirmou Sofia. E saíram de cena. Logo que chegaram ao anfiteatro anexo à reitoria, começaram a encontrar seus pares. Foi um espanto para todos verem Marco Polo naquele estado. Seus colegas intelectuais, cientistas, professores olhavam para ele como se estivessem vendo um fantasma. Sua face ainda estava bem afetada. Um ganhador do Prêmio Nobel da Física havia 10 anos indagou: Como está o pensador da psiquiatria? Vivendo pesadelos? Sonhos e pesadelos, risos e lágrimas, comédia e drama fazem parte da história de todo mortal, respondeu poeticamente o psiquiatra. A reunião do celeiro intelectual da universidade estava para começar. Alguns jornalistas tinham sido escolhidos a dedo para participar. Eles fotografavam Marco Polo com insistência, o que o incomodava.
A grande maioria dos professores e pesquisadores ficara de fora do evento, pois não tinha pesquisas relevantes para compartilhar. Cada preletor teria 10 minutos para fazer uma explanação das suas descobertas. Marco Polo estava inscrito, mas o Dr. Abram, o reitor, achava melhor que dessa vez o ousado professor não abrisse a boca. Porém, era impossível silenciá-lo. Os alicerces intelectuais daquela universidade corriam riscos.